Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 24. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Provérbios 24, verso 3 e o 4. Diz a palavra do Senhor: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Até aqui. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, fala ao nosso coração, da mesma maneira que o Senhor já tem falado conosco até então, através das orações, dos cânticos, do nosso colocar-se diante do Senhor, que Tu continues e fales de forma poderosa ao nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar nessa que é uma questão de extrema importância para cada um dos que aqui estão. Eu sei que a partir de hoje, tudo pode ser novo, e segundo a Tua misericórdia, assim o será, em nome de Jesus, amém. Nós estamos pensando, ouvindo, falando a respeito dessas questões que temos crido, que tudo pode se fazer novo, que nós podemos viver um novo tempo, e que essa, aliás, é a vontade de Deus para nós, que vivamos um novo tempo. Eu sei que, ao contrário do que parece, porque alguns de vocês têm vivido situações difíceis, eu tenho acompanhado alguns de vocês, alguns estão passando por crises terríveis, dores como não passaram antes em outro momento da vida. Mas eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a confiar que em Deus todas as coisas são possíveis. E que de fato, se você confia em Deus e obedece a sua palavra, um novo tempo chegou para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre algo que parece utópico. E eu sei que é uma bomba agora para muitos dos que estão aqui. Uma bomba de angústia, que pode se tornar uma bomba de esperança, e eu espero que assim o seja. É uma afirmação que eu tenho para o coração de vocês. A sua família pode ser maravilhosa. A sua família pode ser maravilhosa. Talvez hoje o que você pode falar da sua família é: minha família é um caos. Minha família está uma bagunça. Pastor, você não sabe como a minha casa está hoje. Eu quero te dizer que a sua família pode ser maravilhosa, em nome de Jesus. Se você crer, se você obedecer a palavra do Senhor. Nos meus devocionais, eu tenho a prática, assim como a Casa dos Rentes, de fazer meu devocional diário também no livro de Provérbios. Todos os dias você lê um capítulo dos Provérbios. E um dia, passando aqui por esse capítulo, apesar que eu tenho até um sonho de fazer uma série no livro de Provérbios, porque é fantástico o livro todo, mas com certeza vai ser muito difícil, porque é muita coisa, e eu não conseguiria. Eu acho que seria uma série para começar e nunca acabar, sei lá, de muitos anos. Talvez para disponibilizar num canal da internet, não sei. Talvez não para fazer aqui no púlpito, porque vocês acham que enjoariam. Mas, quando eu cheguei nesse trecho especificamente, Deus falou muito forte no meu coração. Porque nas minhas orações diárias, quando eu apresento a família de algum de vocês, porque eu sei do que alguns de vocês têm passado, eu, lendo essa passagem, me lembrei do que alguns de vocês passam, e eu falei: meu Deus, e como que a gente pode ajudar para que esses irmãos tenham uma família de acordo com o que o Senhor pode fazer na vida deles? Porque a questão não é o que você pode fazer na sua família, a questão é o que Deus pode fazer na sua família. Talvez você não possa fazer nada pela sua família, mas Deus pode fazer todas as coisas pela sua família. E o que me anima de falar esse assunto com vocês, diante de uma sociedade que não valoriza a família, é primeiro saber que Deus valoriza a família é projeto de Deus. Saber que Deus pode transformar toda e qualquer família, seja ela qual for, esteja ela como estiver, e Deus está muito interessado em transformar a família de vocês. Vocês creem nisso? Amém? Se a sua família já é boa, a sua família pode ser maravilhosa. Se a sua família está um caos, Deus há de transformar a sua família em nome de Jesus. E aí esse texto me trouxe algumas questões. Olha só: com sabedoria se constrói a casa, ou seja, precisa saber o que fazer para construir a casa. E não está falando apenas de colocar tijolo em cima de tijolo,
mas de estabelecer uma família. Com o entendimento ela se fortalece, porque às vezes você constrói, mas a casa não fica forte, ela vai ruir. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, e toda espécie de bens preciosos e desejáveis, ou de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Então você precisa de certos critérios para estabelecer a sua família, você precisa de certos critérios para fazer com que a sua família seja forte, e obedecendo a palavra de Deus, a sua família é agraciada com toda a sorte de bênçãos, a sua casa fica cheia de alegria, sua casa ela transborda de todas as bênçãos. Algumas das casas que estão aqui estão transbordando de alegria, porque graças a Deus, os cônjuges, o casal está bem, isso é uma bênção. Outras famílias estão bem, porque os pais estão conseguindo lidar bem com os filhos. Outras famílias, outras casas estão bem, porque estão vivendo um bom tempo na sua vida financeira. Mas, enquanto sobra de um lado, às vezes falta do outro. Você está bem numa coisa, está mal em outra. E eu quero dizer que a palavra de Deus, ela nos ensina como lidar com todas as questões para a nossa família, de modo que seja harmônico, de modo que seja homogênea a felicidade na nossa casa. Não num aspecto, mas em todos os aspectos. E em nome de Jesus é o que Deus quer para a sua vida. Até que sua família seja encontrada como maravilhosa. E quando alguém perguntar para você, como é a sua família? Ao invés de na hora, a primeira coisa que vir na sua cabeça for, a minha família tem uns problemas. A sua resposta vai ser, minha família é maravilhosa. Essa vai ser a sua palavra daqui para frente a respeito da sua família. Em nome de Jesus. Então eu pretendo ajudar os irmãos. É óbvio que eu não vou esgotar esse assunto aqui hoje, eu não tenho nem condições, né? Você já sabe que eu tenho dificuldade de pregar só 3 pontos no tempo que nós temos. Então se eu tivesse que falar sobre muita coisa, eu não conseguiria falar sobre tudo. Então hoje, eu pretendo dar 5 princípios que são essenciais. Essenciais. Se esses 5 princípios estiverem em atividade, se essas coisas estiverem válidas na sua vida e na sua casa, é impossível a sua família não ser maravilhosa. Então, se você pode anotar, anote. Se você consegue memorizar, memorize. Primeiro princípio, não está aqui nesse texto de Provérbios. Provérbios nos ensina que nós precisamos ter sabedoria para lidar com isso. Então, o primeiro princípio de sabedoria: deixe as armas da opressão de lado. Deixe as armas da opressão de lado. Muita casa está estabelecida, firmada, está sendo conduzida com armas de opressão, de força, de medo, de coação, de chantagem. Não se utilize dessas ferramentas na sua família. Por mais que as coisas não sejam como você gostaria que fosse, não se utilize dessas ferramentas. Essas são ferramentas que as pessoas usam quando elas querem apelar. Quando elas pensam, as coisas não vão dar certo do jeito certo, então eu vou forçar a barra. E elas se utilizam de ferramentas, de armas de opressão. Uma primeira delas são as chantagens. Sejam elas chantagens emocionais, chantagens financeiras, chantagens sexuais. Quantas casas, quantas famílias estão agora em sofrimento porque um ou alguns dos que estão naquela família se utilizam de chantagem. Sempre tem uma chantagem, sempre assim, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo outro, se você não me der o que eu quero, se você não me obedecer, se você não for como, já que você não é assim, e aí usa alguma chantagem. Eu posso falar por experiência, e hoje posso falar abertamente, inclusive diante de todos, sem medo de expor, porque pela misericórdia de Deus, houve uma restauração nesse sentido, pelo menos no que diz respeito a mim. Eu cresci numa casa de muita chantagem. A minha mãe tinha muita dificuldade, coitada. Muita dificuldade, porque ela era mãe e pai. E quem é mãe e pai sabe a dificuldade que é ser mãe e pai. E aí, como ela não conseguia segurar as rédeas, porque faltava a segura paterna, ela se apropriou dessa ferramenta e sempre usou de chantagem. Então, uma conversinha das mais corriqueiras dentro de casa é assim: hoje você não dá valor, deixa só a mãe morrer para você ver o que vai acontecer. Sua mãe já está indo embora, sua mãe já está Nossa, que drama todo é esse? É verdade, a gente geralmente, infelizmente, valoriza quando perde. Mas começa tudo com chantagem. Se pedir alguma coisa e um de nós não fizesse, a conversa era:
Mas você não vê a luta que eu tenho para fazer isso que faço por vocês? Você tem ideia quantas vezes tinha, alguns já ouviram essa mesma conversa, quantas vezes tinha só um ovo, e eu cozinhei o ovo, e parti o ovo no meio, para que vocês dois comessem, e eu fiquei sem comer o ovo. Mas isso não é coisa que se joga na cara, porque se você fez por amor, não cobre. A não ser que você está vendendo um amor. E vender não combina com amor, porque amor é gratuito. Quantas famílias se estabelecem na chantagem? Quantas esposas fazem chantagens para o seu marido, porque o marido não fez certas coisas? Quer ver uma brincadeira que denuncia essa cultura no nosso país? Eu não sei se fora do nosso país, mas aqui denuncia, é assim: o marido fez alguma coisa, falou alguma coisa que não devia, a conversa é: vai dormir no sofá. Vai privar o marido da relação sexual, porque o marido não fez alguma coisa. É quase que deixar uma criança de castigo. Esposa, deixa eu te dizer uma coisa: se você priva o seu marido de relação sexual, você está pedindo para o diabo acabar com o seu casamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, diz que o corpo do marido é da esposa, o corpo da esposa é do marido. Eles não devem privar-se um ao outro, porque por causa da incontinência, porque ele fala que só é permitido privar um ao outro, se por mútuo consentimento os dois se dedicarem, se aplicarem à oração e ao jejum. E ele fala assim: se por consentimento os dois se aplicarem à oração e jejum, aí que fiquem sem ter relação, tudo bem, mas que seja por pouco tempo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí a mulher quer ganhar o marido e vai fazer chantagem emocional, ou faz chantagem emocional, ou não pratica o sexo com o marido, às vezes não é nem por chantagem, né? Não pratica por qualquer outra razão, ou o contrário, o marido não é muito, né? Não é o foco da minha mensagem, mas como eu citei esse versículo, deixa eu entrar nesse ponto aqui, vai. Eu não ia, mas eu não devia, mas eu vou. Eu sei que talvez nós tenhamos pessoas tão menores aqui, mas eu não vou falar nada que não está na Bíblia. Então, se vocês acharem que eu estou falando é baixo, precisa jogar a sua Bíblia fora, porque está lá. A questão sexual é uma questão muito importante para o casamento, essencial para o casamento. Se vocês não têm uma vida sexual saudável, vocês precisam rever os conceitos de vocês no casamento. Se a relação sexual não está saudável porque um dos dois tem algum problema, precisa procurar um médico. O homem, em determinada fase da vida, pode ser que as coisas comecem a não ser como eram antes. Ele pode ser que em algum momento da vida ele não tenha tanto vigor como tinha num momento ou outro. E aí as coisas obedecem à lei da física, né? Tendem a descer. E aí as coisas não funcionam como devia. Irmão, se você está nesse caso, em nome de Jesus, procure um médico. E eu estou pedindo em nome de Jesus. Irmãos, todos vocês estão me ouvindo, amém? Em nome de Jesus, se você passar por isso, procure um médico. É em nome de Jesus, para salvar sua família e seu casamento. Porque talvez para você fala, não tem problema, já estou assim, deixa quieto. Mas para sua esposa pode ter problema, e aí você vai privar sua esposa de uma coisa que é devida a ela. E esposa, a mesma coisa, para, em nome de Jesus, de ficar com desculpinha, eu estou morrendo de dor de cabeça. Porque hoje o dia... Eu sei que tem situações que isso é verdadeiro, mas quando isso vira uma prática, se você tem um problema de libido, de desejo, procure também um médico. Agora, se o problema é outro, você fala assim, não, eu não quero me relacionar com meu marido porque ele não sabe fazer bem o Paranauê, ele não manja muito do jogo, ele vai lá e faz só a parte dele, daqui a pouco, quando eu vejo, ele está dormindo. Então você, esposa, chama o seu marido, tem uma boa conversa, joga real. Amor, podia ser melhor. Eu sei que vai ter marido que vai ficar bravo comigo, mas o problema é seu, filho. Vai atrás do prejuízo. Vai aprender a fazer um negócio. É sério? Porque tem um monte de mulher que foge do marido porque o marido é ruim de serviço. É verdade, o marido é ruim de serviço, a mulher foge, aí o marido vem reclamar para mim. Pastor, é difícil para mim, porque a tentação está difícil, porque a minha mulher, ela não quer nada. Mas aí você pergunta para a esposa mesmo, mas também?
Vai lá, 2 minutos, quando eu vejo ele está dormindo. Eu ouço mais tempo acordado o ronco dele do que qualquer outra coisa. Então, casal, vocês precisam se preocupar com essa área da vida. Pastor, isso é coisa para falar de púlpito? É sim, 1 Coríntios capítulo 7, lê lá. E tem muitos outros. Aliás, incentivo vocês a lerem Cantares. Pode ser que os inspire e os incentive a coisas muito boas no casamento de vocês. Tá bom? Então, os casais aí, tem uma boa leitura antes de dormir, antes de deitar. Vocês podem ler Cantares junto e, de repente, vocês se inspiram ali. E pode ser que Deus os ajude, né? Mas, só porque eu lembrei aqui de um detalhe, tem um pedacinho lá no livro de Cantares, que eles se utilizam de uma palavra, de uma comidinha que é pega para um momento específico. Uma comidinha que era usada, um fruto que era usado naquela época para um momento específico. Olha, aquilo era um afrodisíaco, um estimulante. Tem gente que precisa de um estimulante, precisa, né, de uns biotônico Fontoura em comprimido, entenderam? Precisa de alguma coisa que ajude, e você não precisa apelar para outro tipo de coisa no seu relacionamento. Existem recursos que inclusive o médico pode os ajudar. Mas meu foco aqui não é esse. Eu só entrei, mas não é esse meu foco. Eu estava falando das armas de opressão. Uma outra arma de opressão é a agressão verbal, humilhação. Alguns dos nossos irmãos aqui humilham as suas esposas. Quando ficam nervosos, ou algumas das esposas que estão aqui, humilham o seu marido, por alguma situação. Puxa vida, é tão ruim isso daí. É tão ruim. Isso não é coisa que a gente deve fazer, não. Isso marca, isso acaba com a pessoa. Isso destrói casamento. Então, em nome de Jesus, deixa disso. Deixa de humilhar a pessoa, deixa de jogar no lixo a pessoa. É sua esposa, é seu marido, respeita. Respeita, age com amor, não age como um bruto do mundo. Você não é disso, nem você é uma bruta do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: vocês, maridos, é um exemplo dos maridos, óbvio, mas cabe para as mulheres. Honrem sua esposa, e depois diz: tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações, ou para que suas orações não sejam impedidas. Alguns entendem que aqui está falando de que marido que não trata bem a esposa, nem adianta orar, porque não chega no céu a oração. Para a esposa também vale. Mas eu acho que cabe entender aqui que os dois deveriam ter algum tipo de vida de oração, e quando você começa a ser um bicho, não um gente, mas bicho, em lidar com a sua família, aí você fica até sem moral para chegar diante de Deus e orar, porque é complicado você ser um bruto e depois você orar como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que quando vocês pecam, assim como eu, você vai orar e fica morrendo de vergonha, ou você até fica escapando de orar, porque você sabe que a hora que você se colocar diante de Deus, a cara queima de vergonha, porque você está fazendo coisa errada. Então, pensa bem como vocês lidam com essa questão. Não se utilizem dessa arma de opressão, que é a agressão, humilhação, porque isso pode atrapalhar, inclusive, coisas que você tem orado. Pense por isso. E cobranças exageradas. Gente do céu, eu tenho feito muitos aconselhamentos, e cada coisa que a gente tem ouvido que é exagero, é caçar pelo em ovo, não tem necessidade, mas quer forçar a barra de muitas situações para nada. Isso é um tipo de arma que destrói família. Segundo princípio, primeiro, deixe suas armas de opressão. Segundo princípio, peça perdão e perdoe. Isso é uma das áreas mais complicadas. Peça perdão e perdoe. Quantos de vocês aqui ainda querem ter uma família maravilhosa? Amém? Mas quantos estão dispostos a pedir perdão quando erram e a perdoar quando erram com você? Não é fácil. Isso aqui é coisa para gente grande. Isso aqui não é coisa para amador. Perdoar e pedir perdão é coisa muito difícil. Muito difícil. Mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas que mais destroem casamentos é essa questão do perdão. Isso aqui é o que mais destrói casamento. Porque aquilo acumula. Aí quem ofendeu, esquece que ofendeu. Mas quem foi ofendido, não esquece. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. E aí ela fica carregando aquela mágoa, aí vem uma outra situação, e aí quando vem a segunda, e a pessoa morde, vamos supor, o marido ofende a esposa, falou alguma coisa, não se retratou, não foi curado aquilo, numa outra situação, onde aconteceu uma afronta, uma ofensa, aí às vezes é uma coisa até pequena,
E a mulher fica machucada, aí o marido olha e fala, mas não é para tanto. Não, o problema não é essa vez. O problema é essa, mais a outra que não foi tratada, acúmulo de situações. Nós precisamos aprender a perdoar, quem não perdoa acumula. E quem acumula estoura, e quem estoura perde a razão. Nós precisamos perdoar. Perdoar é dar descarga do excremento da alma. Perdoar é dar descarga do excremento da alma. Perdoe em nome de Jesus. Você fala assim, não, mas é complicado, eu vou perdoar, será? Mas eu já perdoei. Eu já fiz isso algumas vezes. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ah, pastor, mas perdão para mim é uma coisa muito complicada, e eu tenho as minhas razões para não perdoar. Tem as suas razões? Então eu vou te lembrar do que é que Jesus nos ensinou. Quando ele estava ensinando o Pai Nosso, aquela oração, ou o modelo de oração, ele diz o seguinte, que perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, perdoe as minhas ofensas, perdoe as minhas dívidas, da mesma maneira que eu tenho perdoado quem tem me devido, quem tem me ofendido, quem tem me machucado. O que Jesus está ensinando ali, e é explicado depois dessa oração, é o seguinte, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará também a vossa, mas se não perdoardes aos outros as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará. Perdão não é fácil, mas é necessário. Se nós não sabemos perdoar, não devemos esperar ser perdoados. Porque se Deus pôde perdoar o seu pecado contra Ele, que é muito pior do que qualquer pecado que alguém faça contra você, por que você não pode perdoar uma ofensa tão menor? Eu sempre me utilizo dessa figura, mas eu acho uma das mais sublimes de Jesus com respeito a isso. Ele diz que um homem que era dono de muitas terras, de muitas coisas, ele tinha um administrador das suas terras, e esse administrador lhe devia tanto dinheiro, que se ele pegasse todo o salário, todo mês para pagar, ele precisaria de 3 vidas para pagar aquilo. E aí um dia, esse empregado, esse administrador, vai até o seu senhor, porque não pode pagar a dívida, e o seu senhor lhe perdoa, fala, sua dívida está perdoada, está paga, está quitado, você não me deve mais nada. Aí esse administrador vai embora, e ele se encontra com uma outra pessoa que lhe devia, o que era referente a um dia de trabalho. E ele pega esse homem pelo pescoço e fala, agora você vai me pagar, senão eu te mato. E alguém viu isso acontecendo e foi lá e falou para o dono das terras, falou assim, sabe aquele teu administrador que você perdoou de uma dívida impagável? Ele não pode perdoar alguém de uma dívida de um dia. Aí esse senhor falou assim, então vai lá, prende esse homem, prende ele na cadeia, ele não vai sair de lá até ele pagar o último centavo. Ou seja, não vai sair nunca mais, porque não pode pagar. Irmãos, se Jesus nos perdoou dessa dívida que é impagável, por que nós não vamos perdoar as pessoas de dívidas que são tão pequenas? Elas parecem ser grandes, mas quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, as ofensas do próximo se tornam pequenas. Então, em nome de Jesus, quando você tiver que perdoar alguém, antes de olhar para a ofensa de alguém para você, olhe para a sua ofensa contra Deus. Aí você vai ter argumento para justificar para você mesmo e para a sua alma por que você tem que perdoar. Você vai dizer para a sua alma, falar assim, perdoa minha alma, perdoa, porque a minha dívida, a tua dívida para com o teu Senhor é muito maior. E o teu Senhor pode te perdoar, então perdoe. Talvez o seu caso não seja o perdoar, talvez o seu caso seja o pedir perdão. Pois bem, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24 diz, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Você chegou para o culto, trouxe o seu coração para ofertar a Deus e cantou louvores, e nós fomos abençoados pelos louvores. Trouxe o seu dinheiro, entendendo que isso também é uma forma de ofertar a Deus. Trouxe a sua vida, e o Senhor diz para você, você trouxe tudo isso, mas você se lembra que tem alguém que está machucado por algo que você fez? Então para tudo, se reconcilia com essa pessoa,
E aí, quando você vier fazer o que você tem que fazer, isso vai ser agradável. Antes disso, não é. Se você sabe, e o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração, de alguém que está machucado, magoado por algo que você disse, por algo que você fez, é sua responsabilidade ir até essa pessoa, e em nome de Jesus pedir perdão. Derrama a tua alma diante daquela pessoa, e peça perdão. Pastor, mas e se ela não me perdoar? Eu não estou questionando o que ela vai fazer, aqui a minha questão é o que você vai fazer. Você precisa fazer isso. Pode ser que ela não te perdoe, mas pode ser que ela te perdoe e vocês dois vivam livres. Porque essa questão amarra pessoas. Você sabe quando alguém te magoou, como é duro, como é triste, como você fica com aquilo no seu coração. Eu já disse para algumas pessoas de algo que aconteceu. Eu nunca, de verdade, Deus é testemunho, eu nunca fui apegado com dinheiro, nunca tive preciosidade, nada, nunca. Teve uma época boa da nossa vida que a gente tinha condições de emprestar dinheiro para os outros. E nós emprestávamos mesmo, sem dó, pegava e dava na mão das pessoas. Mas a gente dava sem expectativa de receber de volta. Mas um dia, nós emprestamos R$500 para uma pessoa. E essa pessoa, todo dia que me encontrava, falava: pastor, não esqueci, hein? Eu vou te pagar. Pastor, eu esqueci, eu vou te pagar. Pastor, não precisa falar, irmã. Quando isso, só para tranquilizar, não é ninguém daqui, tá? Quando isso acontecer, quando você puder, você paga, mas nem se preocupa mais com isso, deixa isso para lá. Não, imagina, isso é uma questão moral e tal. A pessoa reformou a casa, trocou o carro, fez um monte de coisa. O que eu tinha que pensar? Graças a Deus, a vida dessa pessoa foi para frente. Essa pessoa está melhorando. Esses R$500 pode ser que ajudou e as coisas melhoraram na vida dela. O que aconteceu comigo? Todo dia que eu passava na frente da casa dela reformada, eu falava para a Aline, eu vou parar o carro, eu vou lá cobrar. Todo dia eu passava lá e falava: Aline, eu vou lá cobrar. Aline, eu vou lá cobrar. Aí ela falou: ué, mas é você que fala que quando a gente empresta a gente dá? Então dá e deixa para lá. Aí eu, ui. Foi fácil para aquela mágoa sair do meu coração? Não foi fácil. Talvez não seja o mesmo caso que o seu. O meu talvez seja muito menor do que o seu problema. Mas eu sei como é ruim ficar magoado porque alguém te deve alguma coisa, uma satisfação, um respeito, um dinheiro. É ruim. E se é ruim para você sofrer isso, é ruim para o outro também. Então, se você precisa pedir perdão para alguém, faça isso. Se você tiver a oportunidade, saindo daqui, liga para alguém e fala: por favor, eu preciso falar com você. Preciso falar com você. Arruma um dia, vai e se retrate com essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Terceiro princípio: admita os seus erros e mude. Uma coisa é se arrepender, outra coisa é mudar. Uma coisa é se arrepender, outra coisa é mudar. Você pode olhar para si, ver um problema e transferir a culpa. Foi o que Adão e Eva fizeram. Adão pecou contra Deus. Deus foi dizer que ele estava errado. E o que foi que ele disse? Pai, me perdoa porque eu errei? Não. Pai, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu o fruto e eu comi. Ou seja, a culpa é da mulher e tua. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, e se essa mulher não tivesse feito o que fez, eu não tinha errado. Ele não assumiu. Quando Deus vai questionar Eva, fala: Eva, você fez isso. Por que você fez isso? Ela olha para o lado, vê a serpente, foi a serpente. Ela também não assume. Então essa síndrome de Éden, de quem não assume erro, você não pode ter. Quando você errar, assuma o seu erro. Diga: fui eu que errei. Não fica arrumando justificativa e jogando para o lado. Misericórdia, quanta gente fica fazendo isso. Está com um problema dentro de casa, um dos dois, ou os dois está com problema, disse ou fez algo que não devia. Quando alguém vai interpelar, fala assim: mas também, sempre tem uma justificativa para fazer o erro. Você quer ver sua família sendo maravilhosa? Para de transferir erro, assume o erro que é seu e mude. E não adianta só reconhecer, tem que mudar. O Judas que traiu Jesus, ele reconheceu que fez um erro. Vocês lembram disso? Evangelho de Mateus, capítulo 27. Ele errou, reconheceu que errou, foi lá tentar dar um arrumadinho no seu erro, mas não quis mudar.
E o que aconteceu com ele? Ele se suicidou. Porque o mero entendimento do erro, sem um desejo de transformação, pode causar uma crise de culpa no seu coração que te leva a suicídio. Foi o que aconteceu com Judas. Ele foi nos sacerdotes que pagaram para que ele entregasse Jesus, pegou as moedas e devolveu, falou: não quero, porque eu entreguei sangue inocente. E aí os caras disseram, em outras palavras, assim, ó, o problema é seu, você que vendeu, arque com o seu erro. O que ele fez? Ele se matou. Ele entendeu que estava errado, mas não mudou. Não adianta só você entender que está errado, você precisa se posicionar para mudar, porque pode vir uma crise culposa em você e você pensar em fazer besteira. Quantas pessoas, porque fazem besteira, pensam em suicídio? Muitas. Pensam em loucura. Eu errei, eu fiz isso, eu vou me divorciar, eu vou embora, vou sair do trabalho, vou me matar. Não, mude, se arrependa e mude. Como por exemplo Pedro, Atos capítulo 10 vai narrar essa história. No momento da vida de Pedro, Pedro estava em oração, era hora do almoço, Pedro era nazareno, vocês sabem disso, era hora do almoço. Enquanto o almoço não saía, ele foi para o terraço para orar. Enquanto ele estava em oração, ele teve uma visão, desceu um lençol, como que um lençol atado nas 4 pontas, fechado, e esse lençol se abre diante dele, e naquele lençol tinham animais, que os judeus receberam a prescrição, de que não deveriam comer, porque eram animais imundos, na lei de Moisés dizia que não podiam comer, e uma voz diz para Pedro: mata e come. Ele falou: jamais, Senhor, porque eu nunca comi um animal imundo. E a voz vem 3 vezes para ele: mata e come. E ele diz não, ele estava desobedecendo Deus. Só que, depois do almoço, o Espírito de Deus falou com ele, pode ser que é porque ele não tinha almoçado, mas depois do almoço, o Espírito de Deus fala com ele, e tendo falado com ele, diz assim: olha, vai vir um pessoal aqui para te levar na casa de uma pessoa, você atende esse chamado, você vai junto com eles. E ele: tudo bem. Chegaram essas pessoas da parte de um homem importante de Roma, de um dos generais do exército romano. Vai para buscar ele, porque Deus tinha falado com ele: busca Pedro, porque Pedro vai te falar alguma coisa importante. Pedro chega na casa desse homem, já entra dizendo assim: olha, você sabe que eu não podia sequer entrar na sua casa, porque você não é judeu, e judeu não pode entrar na casa de alguém que não é judeu, porque eu vou ficar impuro. Só que eu estou fazendo isso porque Deus me deu uma ordem e disse que agora Ele estava purificando essa situação e que algo vai acontecer aqui com vocês. Se Pedro não tivesse tido a atitude de mudança, só tivesse reconhecido seu erro, ele ia ficar na casa dele pedindo perdão para Deus. Mas não adiantava ficar em casa pedindo perdão para Deus, ele tinha que levantar e ir na casa do Cornélio. Quando ele chegou lá e orou por aquele homem, pregou a palavra, o Espírito Santo veio e encheu a vida de todos eles. E se ele só tivesse reconhecido, se ele tivesse pedido perdão e não tivesse feito nada, não adiantava. Então, um princípio muito importante: admite seus erros, mas mude. Não fica só batendo no peito: eu estava errado, Deus me perdoa, e não faz nada diferente. 4º princípio: assuma o seu papel na família. Assuma o seu papel na família. Eu quero ajudar os irmãos aqui. Não é machucar nem ofender, não. Cada um dentro de uma família tem um papel específico. Nós todos não somos iguais. Nós todos não fazemos a mesma coisa. E cada um de nós não escolhe o seu papel na família. Cada um de nós tem um papel designado por Deus. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, os pais têm um papel, os filhos têm um papel. Cada um tem que assumir o seu papel. Eu sei que em algumas casas, por causa de diversos fatores, as coisas mudam de lugar. Muitas mulheres têm que fazer o papel do homem da casa. Ou porque de fato não tem o homem, ou porque o homem é fraco demais. Alguns filhos têm que tomar postura de pais dentro da casa, seja pelo fator que for, e etc. É filha do pastor mesmo, misericórdia. O marido tem uma função determinante, e o homem precisa se colocar no papel de homem. Nós estamos
pretendendo ajudar os irmãos e as irmãs, por exemplo, através dos ministérios específicos, ministério de homens, ministério de mulheres, a ajudar que o homem entenda qual é o seu papel e que a mulher entenda qual é o seu papel. Então, aliás, se você quer saber mais a respeito disso, participe desses encontros para que você seja ministrado e não fique devendo naquilo que é a sua responsabilidade para com a família. Ser o homem da casa não é ser quem manda, é ser o responsável. Ser o homem da casa não é quem fala mais alto, não é quem grita, não é quem impõe na força. Ser o homem da casa é ser aquele que estabelece os alicerces da casa. Irmão, com amor e carinho, seja macho, não seja machista. Homem tem que ser macho, homem não tem que ser machista. Ser macho é uma coisa, ser machista é outra. O machista diminui o valor, a importância da mulher, coloca a mulher no lugar que ela não tem que estar. Agora o homem macho assume a sua postura sem diminuir a sua esposa. O homem é responsável por colocar os alicerces da casa. Pastor, a minha casa parece que ela não tem alicerce, a culpa é do homem. Porque o homem é responsável, se a sua casa não está bem, se toda tribulação que vem à sua casa sempre desmorona, a culpa é sua, marido. Não transfira a culpa para sua esposa. E alguns maridos transferem a culpa e falam assim, eu estou trabalhando, é você que está em casa, é você que tinha que estar ajudando, você que tinha que estar falando, você que tinha que estar fazendo. Mas quem é responsável por fazer com que as coisas sejam como devem ser, é o marido. E aí eu pergunto, se você, marido, não for o sacerdote da sua casa, homem de Deus, como você vai fazer o seu papel? Não vai fazer. Se você, homem, não conhece a vontade de Deus para a sua família, como você vai colocar a sua família no trilho certo? Então, marido, você tem uma grande responsabilidade. Nós temos um paradigma, que eu não sei porquê, as mulheres são aquelas que mais buscam a Deus, mais estão na igreja, mais querem saber das coisas de Deus. Geralmente são as mulheres. Igreja basicamente é constituída por mulheres. Basicamente. Um dia eu disse algo no encontro de homens, e eu quero repetir aqui para vocês. As mulheres com muita luta e muito sofrimento vêm para a igreja e tentam arrastar o seu filho e puxa para o cabelo e fala vai, não sei o quê, tentando de todo jeito. E ela, a trancos e barrancos, vai fazendo isso. Só que daí quando o marido se converte, e o marido se coloca na posição de homem da casa, muda todo o esquema da casa. Porque quando tem mulher no culto, muitas vezes o marido não está. Mas quando tem o homem no culto, dificilmente a esposa e o resto da família não está. Porque Deus deu uma autoridade que é natural do homem. Aqui eu não estou colocando o homem como alguém mais importante. A questão não é importância, a questão é papel, a questão é função. E Deus deu uma autoridade para o homem, e o homem precisa exercer. Quando o homem se decide, fala, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, aquela casa anda nos trilhos. Mas quando o homem não se põe no seu lugar e deixa para a mulher sofre, e sofre. E depois a culpa vem sobre ela, porque o marido ainda fala, você vai na igreja, por que você não está fazendo isso? Mas então, marido, você precisa assumir o seu papel. Deus te deu uma responsabilidade. Quando Deus diz que o homem é o cabeça da mulher, a questão não é de quem manda, a questão é de quem tem responsabilidade. E o marido precisa assumir a sua responsabilidade diante de Deus e diante da sua família. Aí tudo muda. Agora, a esposa, por outro lado, precisa se colocar no seu papel. Algumas das nossas irmãs aqui, por favor, me ouçam todas vocês, e eu vou fazer de tudo para que essa mensagem chegue ao coração de todos os irmãos e irmãs da nossa igreja. Algumas das irmãs da nossa igreja têm se colocado no lugar errado. Você é mulher da casa, você não é o macho da casa. A mulher, quando deixa de fazer o papel dela para fazer o papel do marido, o papel dela fica em falta. E o papel dela também é essencial. Não tente, como diria, descobrir um santo para cobrir outro. Porque precisa eu ser o homem da casa. Não, você tem que ser a mulher da casa. Você não é mulher, então você tem que ser a mulher da casa. A não ser, obviamente, no caso onde não há o marido dentro da casa. Aí é uma outra situação. Mas tendo a possibilidade de seu marido estar lá, ele tem que assumir o papel dele de marido. E você, esposa, tem que assumir seu papel de esposa, de mulher da casa. Mulher tem um papel fundamental na família. Enquanto o homem coloca as estruturas, o fundamento, a mulher edifica. Quem põe tijolo por tijolo na casa é a mulher, não é o homem.
É a mulher que faz a casa ter brilho, é a mulher que faz a casa ser alegre, é a mulher que faz a casa ser o que é. Quem põe o fundamento é o homem, mas quem sobe a estrutura é a mulher. Agora, tem uma bênção e um problema nisso daí, porque Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz assim, aliás, é isso mesmo, Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher edifica o lar, mas a tola, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Algumas irmãs têm destruído a própria família com as próprias mãos, e não adianta jogar a culpa no marido. Cada um tem que assumir o seu papel. Homem, por favor, marido, por favor, assuma o seu papel. Você é cabeça na sua casa, é autoridade na sua casa, não para mandar e fazer com que aconteça no sentido de impor sua vontade, mas de compreender a sua responsabilidade diante de Deus como sacerdote. E você, esposa, entenda que é você quem faz as coisas andarem na casa. A casa só anda por causa da mulher. E casa que não anda, a culpa é da mulher. Cada um tem que entender o seu papel. Pastor, essa conversa não está muito machista, não. Essa conversa está bíblica. O que vira machismo é quando os homens veem versículos bíblicos que fala que a mulher tem que ser submissa e quer colocar a mulher de escrava. Submissa não é uma mulher que faz tudo o que o homem quer. Submissa é uma mulher que compreende a missão da casa, a missão que o homem tem, e está ali ajudando, porque foi assim que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Deus criou o homem, deu uma missão e cria a mulher, porque o homem não ia conseguir fazer sozinho. Eu vou dizer algo aqui para a glória de Deus. Eu estava outro dia falando para o Anderson Hentz e para a Keila Hentz. Se você é qualquer coisa, se você for qualquer coisa, a culpa e a virtude é dessa mulher aqui, ó. Porque está ali o tempo todo, faça chuva, faça sol, o irmão tropeça, o irmão levanta, está ali, ó. Se você, mulher, se você, esposa, for a mulher que você tem que ser, ao invés de você cobrar o seu marido de porque ele não é o que ele devia ser, você vai levar ele a ser o que ele tem que ser. Porque isso é o que uma mulher faz de verdade. Uma mulher, de acordo com o padrão de Deus, faz o homem ser o que tem que ser. A mulher potencializa qualquer coisa no homem. Ele pode ser o mais lazarento do mundo. Pastor, que palavrão. Não, é do Lázaro. Lazarento. É daí mesmo que vem. Mas ele também pode ser o homem mais espetacular. Você já leu a mulher de Provérbios? A Provérbio 31, lá o capítulo 31, nossa, é difícil pra caramba, que ele tem uma lista de coisas que aquela mulher é, que pelo amor de Deus, é até injusto cobrar das mulheres tudo aquilo. Mas depois que fala todas as qualidades dela, cita o marido, aí fala assim, por causa dela, esse marido é honrado na porta da cidade. Honrado na porta da cidade. Aí esse marido pode olhar para ela e falar assim, mulher, mas você é fogo no pavio mesmo, hein? Você é ditosa. Né? É o termo que a Bíblia usa. Se o marido é o que tem que ser, se a esposa é o que tem que ser, as coisas mudam demais dentro da família. Depois, pais, é um papel específico. Quem é que fala como as coisas são na casa? São os pais ou são os filhos? Me respondam, por favor. Pode responder, gente, não fica com medo, não. Quem que determina como as coisas são, os pais ou os filhos? Na casa de muitos de vocês aqui, quem manda são os filhos. Eles fazem o que querem, deita e rola, manda, acontece, aí você não tem autoridade, porque não dá exemplo, porque não ensina a criança no caminho que deve andar, aí fica desesperado. Pais precisam entender que educação não é a escola que dá, educação não é a igreja que dá, educação são os pais. Se seu filho não tem educação, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Seu filho está dominando a sua casa. É porque ele tem um gênio forte. Ele tem um gênio forte. Esconde essa lâmpada desse gênio aí, ó, e joga no bueiro essa lâmpada desse gênio. Você vai ver se ele continua sendo um gênio forte. Não tem espírito e temperamento que não seja dominável. Aliás, a criança, quando é muito forte, a Bíblia fala que precisa ser repreendida. E o pai que não repreende o filho é porque não o ama. O pai, olha só, o termo bíblico é assim, o pai que esconde a vara do filho, é porque não se importa que a alma dele vá para o inferno.
Não estou falando, já disse isso várias vezes, não estou falando pai, mãe, bate no seu filho, sai espancando. Se você tem condições de nunca dar uma chinelada no seu filho, sua filha, isso é uma bênção, glória a Deus, faça isso mesmo. Se você tem condições de só falando, nunca precisar bater, glória a Deus pela sua vida. Mas se precisar pegar uma varinha aí de marmelo, passar aqui no fim da rua aqui, não pega galho seco, vou dar a dica para vocês, não pega galho seco porque ele quebra rápido. Se precisa usar chinelo, usa chinelo, repreende, põe de castigo. Alguém tem que pôr ordem na casa, e esse não é o filho. O filho tem que se colocar no seu lugar, e aí eu entro na parte do filho. O filho tem que entender que tem que obedecer pai e mãe, tem que respeitar o pai e a mãe. Quando as minhas filhas me desrespeitam, eu chamo elas no quarto, com choro na cara, e falo: filha, se vocês não puderem me obedecer, que estão me vendo, como que vocês vão obedecer a Deus? Se eu que estou aqui, vocês me veem, me entendem, e vocês não podem me obedecer, como que vocês vão obedecer a Deus? Se vocês não educarem os seus filhos para obedecerem vocês, eles não vão ter referência de autoridade. Como que eles vão se submeter à autoridade dos outros? A falta de autoridade dos pais está fazendo com que os filhos vão para a escola e os professores fiquem com medo de dar aula, porque professor apanha na classe, professor é ofendido, e a lei determina que os professores não podem fazer mais nada. Até outro dia, eu peguei o finalzinho dessa época, eu tive professora que quando falava alguma coisa mais alto na classe, ela nem virava para ver quem era, ela meio que reconhecia pela voz e o apagador voava. A gente achava que ela tinha mais braço, porque a gente não via como que ela pegava aquele apagador e jogava. O apagador... O que acontecia com a classe? Silêncio. E agora o aluno fala o que quer, o professor responde, o aluno vai para cima, o professor não pode fazer nada. Vocês sabem o que é isso? Mas sabe de onde que está surgindo isso? Dentro da casa. Porque os filhos não têm referência de autoridade. Não vão conseguir se estabelecer num lugar de trabalho, porque não sabem se submeter a uma autoridade. Não vão se dar bem numa igreja, porque não sabem se submeter a uma autoridade. Não vão se dar bem na vida cristã, porque não se submetem a Deus. Mas é a responsabilidade dos pais. Por outro lado, o que os filhos devem fazer? Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Você, filho, ouça isso, tudo lhe irá bem. Ouça, coloque em prática. Eu sei que tem pai e mãe que é uma carniça, é chato. Aliás, Pedro dá uma palavra para pai e mãe chato que é legal. Cadê? Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Tem pai que é chato, tem mãe que é chata, é difícil. Difícil, o filho ora e fala: meu Deus, como que eu vou ser obediente? Como que eu vou me submeter? Porque minha mãe é um terror. E tem mãe que é assim, é Exu Caveira mesmo, é terror mesmo. Misericórdia. Eu já ensinei, tem um monte de gente replicando o que eu ensinei no púlpito. Por onde eu passo aí, gente que nem é da igreja, olha para mim e fala assim: pastor, salve e leva, é isso mesmo? Tem filho orando para o pai e para a mãe, salve e leva. Você que não fica esperto não, irmã. Você é xarope aí? Está preparado? Junta as malas que você vai subir, filha. Seu filho está orando. Tem pai que é chato, é difícil. Você que é pai chato, mãe chata, você já foi filho, você sabe como é ruim. Para com isso, larga a mão de carniçar seus filhos. Por outro lado, eduque de acordo com os parâmetros da palavra. Não exceda o que a palavra diz, seja o que a palavra diz para ser. Quando fala para repreender, repreenda. Seja só o que a palavra diz para que você seja, em nome de Jesus. E aí, por último, o quinto princípio: reclame menos e ore mais. Quer uma família maravilhosa? Reclame menos e ore mais. Um dos piores defeitos que as pessoas têm é o da murmuração. Não é eu que não gosto de murmuração não, só, tá? Eu também não gosto, mas não sou só eu não. Deus, eu tenho certeza que não gosta. Porque o povo que ficou murmurando no deserto não entrou na terra prometida. Tem gente que tudo que acontece só reclama. Mas não tem um dia que essa pessoa está bem. Nunca está bem. E eu não estou falando para fingir situações, mas nunca. Você vai falar com a pessoa, toda vez que você fala com ela: e aí, tudo bem?
Tem gente que eu nem pergunto se está bem, eu só falo a paz e vou saindo de canto. Porque vai vir a novela, já sei, mas não vai mudar, porque a pessoa não muda, nada muda. Você quer que as coisas mudem? Então mude você primeiro. Quer que as coisas mudem? Para de reclamar e ora. Está vendo que está tudo errado, está vendo que nada está do jeito que... Você acha que reclamar vai mudar alguma coisa? Vai, qualquer hora você vai tomar uma pedrada. Qualquer hora alguém vai te empurrar sem querer da escada, assim, esbarrar, e você vai cair da escada. Porque gente chata é difícil de lidar com gente chata. É ruim. Eu peguei 2 versículos que falam de mulher chata, mas não é só mulher que é chata, tá bom? 2 versículos para vocês aqui. Provérbios 21, 9. É melhor viver sozinho no canto de uma casa do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Provérbios 27, 15. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. É sim. Quem é chato não liga de ser chato. Mas quem convive com gente chata, quando a pessoa começa a vir com a chatice por dentro, na hora assim, você começa a sentir que está dando um derrame. Você começa a sentir. Você fala, eu tenho que ser forte, eu preciso viver ainda. E você vai sentir que está desfalecendo as coisas por dentro. Você vai estar dissolvendo. Aí você tem 2 alternativas. Ou você morre por dentro, ou você explode e pega a pessoa. É verdade ou mentira? Gente chata é assim que se lida. Ou você morre, ou você mata. Não, eu ia contar uma piada, deixa quieto. Essa é boa, Paulo, essa é boa. Essa é boa. Não é piada de pastor, essa é piada das top. Mas eu vou deixar quieto. Outra hora eu conto para vocês. Uma hora vai ter mais clima, eu conto. Não seja uma pessoa que só reclama. Fica reclamando de tudo. Tudo que acontece reclama. É assim, eu queria um ferro de passar a vapor. Meu dinheiro só dá para comprar o que não é a vapor. Aí toda vez que vai passar roupa fica, esse ferro ruim, que não sei o quê. Nossa, eu vou orar para Deus queimar seu ferro. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Aí você não vai reclamar mais desse ferro, você vai ficar sem esse ferro. Eu só tenho um sapato. Porque eu vou orar para Deus furar seu sapato, você vai ficar sem nenhum. Miserável, não consegue ser grato com nada. Nada está bom, está insatisfeito com tudo, está reclamando de tudo. Ao invés de reclamar, use esse potencial de falar bastante, porque quem gosta de reclamar, fala. Ninguém reclama só assim. A pessoa que reclama faz como? Aí quem está do lado nem ouve mais. O celular é uma bênção nessa hora. Você está... Você nem está prestando atenção mais. Aí ela sai, você fala, acabou. Daqui a pouco ela volta, então. E não para mais de falar. Usa esse potencial, esse dom que você tem e ajoelha e ora. Ajoelha e ora. E fala com Deus. Fala que Deus tem mais paciência que qualquer um. Deus tem mais paciência que o seu marido. Deus tem mais paciência que sua esposa. Deus tem mais paciência que o seu pastor. Aleluia. Não é que eu não estou dizendo para você não vir reclamar quando as coisas estiverem acontecendo de errado. Mas se você só tem coisa ruim para falar, tem algum problema. Porque eu duvido aqui que todos vocês não têm nada de bom para contar de algo que tenha acontecido. Que só coisa ruim está acontecendo na sua vida. Então, o último princípio, você quer uma família maravilhosa, para de reclamar e ora. Para de reclamar, ora. Se a sua família ainda não é o que ela devia ser, ela pode vir a ser. Faz a sua parte em nome de Jesus. Mas não se acomode nessa situação. Tem gente que fala, então já era, deixa para lá. Para de dar desculpa, de só ver obstáculos. Você está vendo que a família de todo mundo está dando errado. Bem, cada um vê a sua família. A sua não precisa dar. A sua pode dar certo. Aplique pelo menos esses 5 princípios simples na sua vida. E eu não tenho dúvida que a sua família vai ser maravilhosa. Tá bom? Todos vocês compreenderam? Amém? Podemos orar? Eu quero orar pela sua família. Quero orar pela sua casa. Quero orar para que Deus te ajude a ser quem você precisa ser, a fazer o que você precisa fazer, a deixar de fazer o que você não tem que fazer mais. Alguns de vocês hoje sabem que vão sair daqui e vão precisar ligar para alguém para pedir perdão. Ou vai ter que ligar para alguém e falar, eu te perdoo, eu estava magoado, magoada. E eu quero orar para que Deus te dê forças para que você faça isso. Para que não seja só da boca para fora, para que Deus te liberte. Para que de fato você dê descarga na sua alma e joga fora toda essa coisa suja que estava aí te contaminando e não permitindo que você sequer adorasse a Deus de verdade. Quero pedir para que você se coloque de pé, por favor.